Bom, saudações a todos. Na aula de hoje, pessoal, eu irei falar sobre o tópico de ciclo de desenvolvimento de sistemas, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, pessoal, falando sobre o que é o processo de software, ok? Bom, um processo, pessoal, de desenvolvimento de software, ele é, na verdade, pessoal, um conjunto de várias etapas, ok? Conjunto de várias etapas, um conjunto de várias atividades, tá? Ordenadas, né, pessoal? Essas etapas, essas atividades, elas são ordenadas de uma forma sequencial, tá? Sempre com a finalidade de se obter um produto de software, ok? Não sei se o pessoal está lembrado, mas nas aulas anteriores nós tínhamos falado sobre a diferença entre processo e produto, ok? Relembrando, o que é um processo? Um processo é exatamente o conjunto de passos, é o conjunto de atividades que nós temos que executar para se conseguir chegar a um determinado produto, né? No caso da área de engenharia de software, o que seria o produto? Seria um produto de software, não é? Que pode ser um software, pode ser um sistema, tá? Pode ser um aplicativo, um website e assim por diante, ok? Ainda, né, podemos dizer que processo de software, né, é sempre estudado dentro da área de engenharia de software, tá? Sendo considerado um dos principais mecanismos para se obter um software de qualidade, ok? E também para que se possa cumprir corretamente os requisitos que forem estipulados para o desenvolvimento do software. Ou seja, pessoal, a questão do processo de software, né, ela é importantíssima dentro da área, dentro da disciplina de engenharia de software, e é através, pessoal, dos processos de software que nós obtemos softwares de melhor qualidade, tá? E é também através dos processos de software que nós conseguimos fazer com que um software atenda a todos os requisitos que foram definidos inicialmente na fase de levantamento de requisitos junto ao usuário, junto ao cliente final. Ok? Bom, continuando. Sobre o processo de software. Né? Podemos dizer, pessoal, que um processo de software, ele é um grupo de várias etapas, conforme eu falei, um grupo de várias etapas, de várias atividades coerentes, voltadas para quê? Voltadas para a especificação, né? Ou seja, voltado para a parte de levantamento de requisitos, contato com o usuário, com o cliente, preparação da documentação de análise e projeto de sistemas, e assim por diante. Tudo bem? Próxima etapa, projeto, né, que é mais voltado para a parte de modelagem do sistema, tá? Posteriormente, implementação, que é mais a parte de codificação, e por último, a parte de testes, ok? Tudo isso, né, todas essas etapas aqui, todas essas atividades aplicadas aí diretamente a sistemas de software, ok? Bom, daqui para frente, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os modelos genéricos de processos de software, tá? Eu vou falar nessa aula de hoje, pessoal, eu vou falar sobre o modelo cascata, tá? Que também é chamado de waterfall, ok? Nesse modelo, pessoal, que eu já vou falar mais para vocês sobre ele, nesse modelo, as fases são bem separadas, elas são bem distintas, tá? Quando nós falamos da parte de especificação do sistema e desenvolvimento, ou seja, a programação. As etapas são bem distintas. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais. Próximo modelo, desenvolvimento evolucionário, tá? Que também é chamado de prototipação, tá? Também já vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho, tá? Nesse modelo aqui, a especificação e o desenvolvimento, eles são intercalados, ou seja, eles são muito mais próximos um dos outros, essas etapas, tá? E o modelo de sistema formal, que eu também vou falar mais para vocês daqui a pouco, tá? Ele é um modelo de sistema, digamos, ele é um modelo de sistema matemático, tá? Muito mais formal, muito mais matemático, tá? Onde nós temos um modelo mais matemático, e esse modelo matemático pode ser transformado posteriormente numa codificação, numa implementação de código, ok? Continuando. Primeiramente aqui, pessoal, está aparecendo esse modelo chamado de modelo, que nós chamamos de modelo waterfall, tá? Ou também chamado de modelo cascata, tá?
Esse modelo cascata, pessoal, ele tem as seguintes etapas, tá? Engenharia de sistemas, análise, projeto, codificação, testes e manutenção. Tudo bem? Daqui para frente, pessoal, eu vou descrever com mais detalhes cada uma dessas etapas, tá? Mas é importante destacar, pessoal, que nesse modelo aqui, ele é um modelo que ele é considerado muito mais sistemático, tá? É um modelo que ele é sequencial, tá? E, digamos assim, pessoal, é um modelo que ele é muito mais, como é que eu posso dizer, pessoal? Ele é muito mais pragmático, tá? Ele é muito mais engessado, tá? Digamos assim, tá, pessoal? É um modelo muito mais engessado, ou seja, nós temos que seguir obrigatoriamente todas essas etapas do modelo cascata, tá? Ele é um modelo muito mais sistematizado e geralmente é um modelo onde nós investimos muito mais tempo, tá? No desenvolvimento de cada uma dessas etapas. Tudo bem? Continuando. Bom, então, conforme eu falei para vocês, né, pessoal? Aqui nesse modelo cascata, nós temos essas etapas que eu vou explicar daqui para frente para vocês. São elas: análise e engenharia de sistemas, análise de requisitos, projeto, codificação, tá? Testes e manutenção, tá? Vou falar melhor sobre essas etapas daqui em diante. Bom, podemos destacar, né, pessoal, aqui, no final dessa página, nós podemos destacar que uma deficiência, né, uma deficiência do modelo cascata é exatamente a dificuldade em se acomodar a mudanças depois que o processo se inicia, tá? Então, essa é uma grande dificuldade, tá, pessoal, desse modelo cascata. Tudo bem? Então, no caso, pessoal, desse modelo cascata, quando, ao longo do processo, ao longo do desenvolvimento, você tem a necessidade de inserir requisitos novos, tá? Novas informações, novos requisitos, nesse modelo cascata é mais difícil, é mais complicado ajustar esses novos requisitos, essas novas mudanças, tá? Então, podemos afirmar que esse modelo cascata é um modelo muito mais engessado. Tudo bem? Continuando. Primeiro, pessoal, aquela etapa que eu coloquei para vocês, que é a etapa de análise e engenharia de sistemas, tá? Qual que é o foco dela, pessoal, dessa etapa aqui? Bom, ela tem como objetivo estabelecer, né, pessoal, os requisitos mais básicos, ok, pessoal? Os requisitos mais básicos para o sistema como um todo, tá? E esses requisitos mais básicos, pessoal, a nível de sistema, tá? Eles envolvem requisitos de quê? Eles envolvem, pessoal, requisitos a nível de características de software, né, pessoal? Características aí, por exemplo, restrições, o que os usuários, o que os clientes estão demandando, né, pessoal, em termos de software, em termos de hardware, em termos de pessoas, de usuários que farão uso do sistema que será implementado, tá? Em termos de banco de dados que serão necessários, tá ok, pessoal? Então, na análise na engenharia de sistemas, ele é mais focado exatamente, né, pessoal, em estabelecer esses requisitos mais básicos, mais a nível de sistema como um todo. Tudo bem, pessoal? Não a nível de software, especificamente, mas muito mais a nível de sistema como um todo, tá? Depois, o que nós temos, pessoal? Ainda aqui, a análise de engenharia de sistemas, ela envolve a coleta de requisitos, a coleta dos requisitos em nível do sistema, tudo bem? Que é o que eu falei agora, ou seja, um sistema mais geral, tá? Já nessa etapa, né, pessoal? Já nessa etapa de análise de engenharia de sistemas, nós já temos uma pequena quantidade de projeto, ok, pessoal? De projeto e também de análise de sistemas em alto nível, mais em alto nível, ok, pessoal? Ou seja, nessa etapa de análise de engenharia de sistemas, tá? Já é o momento que nós já podemos levantar, nós já podemos identificar alguns requisitos bem básicos, alguns requisitos bem simples, tá? Já em termos de software, ok, pessoal? Entretanto, algo bem simples, tá? Nessa etapa aí de análise e engenharia de sistemas em termos de requisitos de software, tudo bem? Depois, próxima etapa, pessoal, o que nós temos? Nós temos aqui essa etapa que é a etapa de análise de requisitos de software, ok? Essa etapa aqui, pessoal, ela se concentra, tá? Ela se concentra na coleta de requisitos especificamente do sistema. Não do sistema, né, pessoal? O sistema a nível geral, nós levantamos na etapa anterior. Aqui nessa análise de requisitos de software,
nós nos concentramos na coleta de requisitos, mais especificamente a nível do software, a nível da aplicação. Tudo bem? E nessa etapa aqui, né, pessoal, nós devemos levar em consideração o quê? Né? O que a gente deve compreender aqui nessa etapa? Nós devemos compreender, né, pessoal, o domínio da informação e dos dados, né? Que tipos de dados serão requeridos pela nossa aplicação. Tudo bem, pessoal? Que tipo de dados, que tipo de informação serão requeridos pela nossa aplicação de software, tá? Quais serão as funcionalidades, quais serão as funções requeridas pelo software, tá? Qual o desempenho, né, pessoal, desejado do software, ok, pessoal, a nível de performance. Então, isso a gente já pode pensar em alguma coisa já nessa etapa de análise de requisitos de software, tá? Vocês poderiam até me perguntar, né, pessoal? Poderia até anotar essa pergunta aí para a gente discutir depois, lá no chat, né? Como é que a gente poderia pensar em nível de desempenho, né? Bom, nessa etapa aqui, né, pessoal, de análise de requisitos, a gente poderia pensar da seguinte forma, não é? Por exemplo, eu tenho um sistema lá em tempo real, tá? Um sistema do tipo o sem parar, do pedágio, tá? Então, é um sistema, pessoal, onde ele precisa de um tempo de processamento muito rápido. Ok, pessoal? Tempo de processamento muito rápido, tá? Então, é um tipo de sistema cuja performance é algo extremamente relevante, tá? Porque eles são sistemas do tipo real-time. São sistemas em tempo real. Ok? Legal. Pessoal, só para avisar que daqui a pouquinho eu vou fazer uma paradinha, tá? Que eu vou fazer uma perguntinha para vocês pelo Kahoot, e aí eu posso responder alguma dúvida que vocês tenham lá no chat. Tudo bem? Que mais? Ainda nessa etapa aqui de análise de requisitos de software. Nessa etapa aqui também, né, pessoal, nós temos que pensar em termos de interface, não é? Interface do software. Ou seja, a gente vai trabalhar com interface gráfica, interface em linha de comando, a gente vai usar um sistema do tipo um leitor de código de barras, ok? Nós vamos projetar uma interface do tipo touchscreen, ok? E assim por diante. Ok, pessoal? E, por fim, nessa etapa aqui de análise de requisitos de software, não é? Os requisitos para o sistema e para o software, eles são documentados e revistos com o cliente. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é importante, tá? Então, tanto os requisitos para o sistema, que foram definidos na etapa anterior, quanto os requisitos para o software, que foram definidos nesta etapa, tá? Eles devem ser relatados, colocados em relatório, colocados em documentação, tá ok, pessoal? Eles devem ser revistos, devem ser discutidos com o usuário, com o cliente. Tudo bem? Continuando, pessoal, o que nós temos? Próxima etapa, pessoal, etapa de projeto, tá? O que seria essa etapa de projeto, pessoal? Nessa etapa de projeto é o momento onde nós devemos nos preocupar, né? Onde nós devemos definir as estruturas de dados a serem utilizadas, tá? Eu não sei se vocês já tiveram essa matéria no curso de vocês, pessoal, ou se vocês ainda vão ter, mas estrutura de dados, pessoal, a gente trabalha com o que em estrutura de dados? A gente trabalha em conceitos com conceitos do tipo lista, fila, lista, árvore, tabela hash, tá? Então, são todos um conjunto de terminologias, tá, pessoal, que nós trabalhamos na matéria de estrutura de dados, ok? E essas estruturas de dados são utilizadas para quê? Para armazenar dados, tá? Para armazenar dados e também para facilitar a questão de busca de dados, busca das informações, tá? Então, nessa etapa aqui de projeto, tá, pessoal? Nós também definimos as estruturas de dados a serem utilizadas. Aqui no projeto, pessoal, nós também definimos a arquitetura de software que nós iremos adotar, tá? Será que vai ser uma arquitetura do tipo cliente-servidor? Né? Será que vai ser uma arquitetura do tipo computação distribuída? Um modelo em 3 camadas, tá, pessoal? Uma arquitetura orientada a serviços, né, pessoal? Um modelo do tipo SOA. Vai ser uma aplicação para a internet, né, pessoal? Um website. Vai ser um app, um aplicativo para dispositivos móveis, para celulares, tá? Então, nesse momento aqui do projeto, também é a etapa, pessoal, onde nós temos que definir essa arquitetura do nosso software, tá? Ainda, pessoal, aqui no projeto, é avaliado, né? É avaliado, é revisto antes de começar a ser implementado. Ou seja, pessoal, antes da gente começar a próxima etapa, que é a programação, que é o desenvolvimento, nessa etapa nós temos que fazer a revisão da nossa documentação de projeto. Feito, pessoal?
preferencialmente tendo um contato, tendo uma discussão aí com o nosso cliente, né, com os nossos usuários finais, tá? Continuando, pessoal. Junto com as etapas anteriores, que eu já discuti, já mostrei para vocês agora, junto com as etapas anteriores, né, essa documentação de projeto, ela vai se tornar parte da documentação do sistema. Tudo bem? E também, pessoal, por último aqui nessa etapa de projeto, né, ela envolve, pessoal, também a modelagem do sistema. Ou seja, pessoal, é o momento que nós podemos utilizar a metodologia UNL, né, que é a linguagem de modelagem unificada, para criar os nossos diagramas, né, de UML. Por exemplo, diagrama de casos de uso, diagrama de sequência, diagrama de classes, não é? Diagrama de estados, de atividades e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, também é aqui nessa etapa de projeto, é o momento onde nós fazemos a modelagem do sistema. Legal. Aí depois aqui, pessoal, o seguinte, né? Codificação, tá? Aqui o que envolve, na verdade, a codificação, né, pessoal? A codificação, ela trata-se do projeto, da etapa de projeto, traduzida, convertida para uma linguagem de programação. Tudo bem, pessoal? Então, o momento que a gente pega a nossa documentação de projeto, a nossa modelagem UML, e nós começamos a converter essa modelagem UML para uma linguagem de programação. Tudo bem, pessoal? E aí, percebam aqui, pessoal, eu coloco uma pergunta aqui, e aí vocês vão responder uma perguntinha aqui no Kahoot para mim, tá? Eu vou parar aqui a apresentação, tá? E a gente vai lá para o Kahoot. Qual que é a pergunta, pessoal? É a seguinte: se o projeto for preparado, né, detalhadamente, a etapa de projeto, será que a codificação, será que a implementação, ela poderia ser executada mecanicamente? Tudo bem, pessoal? Então, uma pergunta que eu coloquei aqui, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, ok? Eu vou voltar lá para a ferramenta, vou aceitar aqui mais alguns que estão ingressando, tá? E aí, pessoal, eu vou pedir para vocês aqui o seguinte, pessoal. Vou colocar aqui no chat. Depois eu respondo as perguntas, tá, pessoal? Depois eu respondo as perguntas de vocês. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Sim? Bacana, estão me acompanhando. Eu vou pedir, pessoal, para vocês acessarem uma aplicação, não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar, pessoal, do Kahoot? Kahoot.it, pessoal? Ó, vou colocar aqui o link no chat para vocês, pessoal. Kahoot.it. Tá? Eu vou pedir para vocês acessarem, pessoal, esse site aí na internet de vocês, tá? Quando vocês entrarem, pessoal, no Kahoot, ele vai solicitar para vocês, pessoal, o PIN, tá? Ele vai solicitar um número PIN para vocês. Esse número PIN, pessoal, eu vou colocar agora no chat para vocês. E aí, pessoal? Coloquei aqui esse número de PIN, ok? E agora eu vou inicializar lá, pessoal, o nosso Kahoot para vocês responderem essa pergunta. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Eu estou ingressando aqui, tá, pessoal, no meu Kahoot, tá? Para que eu possa habilitar a opção aqui para vocês. Pessoal, seguinte, me parece que ele criou para mim aqui um outro... Ó, não deu certo o PIN? É isso, pessoal? Não deu certo o PIN? Ele gerou um outro PIN aqui para mim, pessoal. Esse aqui, ó. Tenta entrar com esse... entra com esse PIN que eu passei agora. É o Kahoot.it. Vê se entra lá. Agora sim, pessoal. Deu certo, pessoal? Sim? Responde aí para mim, pessoal, por gentileza. Foi. Esse novo PIN foi, né, pessoal? Legal. Se não estiver entrando, pessoal, você testa depois, tá, pessoal? Não tem problemas. Tá? O site é esse aqui, ó.
tá? O site é esse aqui. E o PIN, pessoal, seria esse que eu vou colocar agora para vocês. Conseguiram ingressar, pessoal? Sim ou não, pessoal? Conseguiram ingressar? Sim? Responde aí. Tá ok, pessoal. Quem não conseguiu responder agora, pessoal, pode responder depois, sem problemas. Tá? Ó, então eu vou pedir, pessoal, deixa eu habilitar aqui o meu Kahoot. Ó, no meu Kahoot, pessoal, eu já vejo muitos de vocês aqui. Gui Torres, Jefferson, Bruno, Caio, Vitor Oliveira, eu já vejo o nome de todos vocês aqui. Vou iniciar. Vou iniciar, tudo bem, pessoal? Posso iniciar aí para vocês responderem? Posso, pessoal? Sim? Legal, legal. Pelo link foi. Vou dar o start, tá, pessoal? Eu tenho que pressionar aqui o botão start, vou pressionar aqui para vocês. Tá? Start, pessoal. Tem o start, pessoal. Essa pergunta aí, ela tem... Tá ali a pergunta. Aí vocês respondem, pessoal. Acabou. Acabou. Olha só, pessoal. Não tem problema se não aparecer para vocês, pessoal. Depois vocês podem testar durante a semana, tá? Fiquem tranquilos. Mas olha só, pessoal. Muitos aqui responderam para mim. Muitos responderam, tá? E qual que era a pergunta, pessoal? A pergunta é exatamente aquela que estava lá no slide. Alguns falaram aí que chutaram, né? Qual foi a pergunta, pessoal? Foi a seguinte. Se o projeto for preparado detalhadamente, a codificação pode ser executada mecanicamente? Bom, grande parte da sala aqui, pessoal, respondeu que sim, né? Que pode ser executada mecanicamente, né? Tudo bem, pessoal, depois vocês respondem durante a semana, ó. Vou falar a pergunta de novo, ó. Se o projeto for preparado detalhadamente, a codificação pode ser executada de uma forma mecânica, né? Aí, pelos números que a gente teve aqui da sala, pessoal, grande parte do pessoal da sala respondeu que sim, tá? Respondeu que sim, tá? É exatamente isso, pessoal. Ele aparece umas formas geométricas, você tem que clicar naquelas formazinhas geométricas, tá correto, tá? Mas não tem problema, vocês respondem depois. Bom, mas voltando à pergunta, pessoal, para responder aqui a pergunta, vamos lá. Olha só. Com certeza, pessoal, se o seu projeto, né? Se o projeto, pessoal, ele for feito detalhadamente, né? Se ele for feito de uma maneira criteriosa, com certeza a codificação, ela pode ser feita de maneira mecânica, tá? Mas quando a gente fala isso, né, pessoal, ser feito de maneira mecânica, isso não é de forma tão mecânica assim, né? Não quer dizer, pessoal, que o nosso software vai ficar pronto, né? Completamente pronto, e é só você instalar na máquina do cliente. Não é isso, tá? Na verdade, pessoal, quando o seu projeto está muito bem feito, muito bem elaborado, você pode, por exemplo, gerar toda a estrutura das classes, né? Você pode gerar as classes, as heranças, gerar os atributos, os métodos, não é? Principalmente quando você está trabalhando aí com uma linguagem orientada a objetos, já que a UML, né, pessoal, é uma metodologia orientada a objetos, tá ok? Então, conforme eu falei agora há pouco, pessoal, o fato do seu projeto estar bem detalhado, e isso faz com que a sua codificação seja automática, isso é verdade, pessoal, sim, mas ele não é verdade completamente. Por quê, pessoal? Porque o seu código, ele não é gerado totalmente, ele não é gerado completo, tá, pessoal? Ele é gerado só o esqueleto das classes, objetos, atributos, métodos, tudo bem, pessoal? Heranças, não é? E aí, a partir daí em diante, cabe ao programador, cabe ao desenvolvedor, pessoal,
fazer a implementação dos métodos, né? Entrar em cada um dos métodos, por exemplo, se você está usando uma linguagem como Java, e fazer a programação de cada um desses métodos. Tudo bem, pessoal? Legal, pessoal. Vocês têm alguma dúvida sobre a matéria até esse ponto, pessoal? Sobre o conteúdo? Que aí eu vou voltar lá para o slide, pessoal. Sobre o conteúdo. Carro, vocês fiquem tranquilos que depois vocês respondem durante a semana, tá, pessoal? Tudo bem? Mas vocês têm alguma dúvida nesse momento? Então, quem que poderia fazer essa mecânica, né, pessoal? Essa mecânica, ela poderia ser feita por uma ferramenta que nós chamamos de ferramenta Case. Tá, pessoal? O que é a ferramenta Case, pessoal? A ferramenta Case, ela é uma sigla, tá? Que significa Engenharia de Software Auxiliada por Computador, tá? É uma ferramenta, pessoal, onde você faz a modelagem UML, ok? Tudo bem, pessoal? É uma ferramenta onde você faz a modelagem UML, você cria, por exemplo, o seu diagrama de classes, tudo bem, pessoal? E aí, a partir desse diagrama de classes, você consegue fazer a geração automática de código. Tá? Até vou colocar aqui no chat para vocês. A geração automática de código. Tudo bem, pessoal? Entretanto, esse código não é ainda o código pronto e finalizado. Cabe a cada um de vocês entrar em cada um dos métodos das classes e fazer a sua codificação. Ok, pessoal? Um exemplo aí de uma ferramenta Case, que eu sempre gosto de citar, né, pessoal? A gente tem o Rational Rose, da IBM, né? A gente tem, pessoal, o que mais? Tem, eu falei de uma bem simples, né? A Umbrella, tá? A gente tem também, pessoal, o Star, o ML, ok? Na verdade, ferramentas Case, a gente tem vários exemplos aí no mercado, né? Nós temos o Visio, né, da Microsoft, que também pode ser considerado uma ferramenta Case. Tudo bem, pessoal? E assim, o Jude, né, pessoal? Não sei se o pessoal já ouviu falar do Jude. O Jude é bastante conhecido também, né? O Jude, o Argo, o ML, então, são todos exemplos de ferramentas Case, onde você pode fazer a modelagem em um ML, tá? A UML, relembrando, ela é a linguagem de modelagem unificada. Tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Ou eu posso passar lá para o slide de novo, para a segunda parte, para a segunda etapa? Posso passar, pessoal? Tranquilo, por enquanto? Vocês também podem anotar as perguntas, pessoal, e fazer depois lá no chat pelo Canvas. Ok, pessoal? Então, vou voltar lá para a nossa apresentação. Ok? Vamos lá. Vou colocar, pessoal, exatamente lá na resposta, né, daquela pergunta. Ok? Então, continuando. Ó, pessoal, a resposta para essa perguntinha que a gente discutiu agora, né? Qual que era a pergunta, pessoal? Só retomando. Se um projeto for preparado detalhadamente, né, a codificação pode ser executada mecanicamente? Não é? Resposta. Bom, teoricamente sim, né, pessoal? Teoricamente sim. Né? Teoricamente, se a gente fizer, né, o nosso projeto bem detalhado, bem criterioso, teoricamente dá para a gente fazer a etapa de codificação de maneira mecânica, tá? Usando a geração automática de código, por exemplo, através de uma ferramenta Case, tá? Entretanto, pessoal, o que ele está colocando aqui no slide, né? Teoricamente, sim. Teoricamente, dá para gerar o código de forma mecânica. Mas, na prática, pessoal, existem peculiaridades do software que devem ser programadas pelo próprio programador. Né, pessoal? Então, foi exatamente o que eu falei agora há pouco para vocês. Né? Existem algumas ferramentas Case que geram o código automaticamente, tá? Mas essas ferramentas Case, pessoal, elas geram somente o esqueleto do programa. Cabe a cada um de vocês entrar em cada um dos métodos das classes e fazer a sua codificação. Tudo bem, pessoal? Então, respondendo aí essa perguntinha que a gente estava discutindo agora há pouco. Legal. E a gente estava falando, né, pessoal, sobre o modelo Waterfall, né? Não sei se vocês estão lembrados, esse modelo Waterfall, também chamada de modelo cascata, tá? Ainda estava faltando a gente descrever essa etapa, que é a etapa de testes, tá?
que é a etapa de testes, pessoal? A etapa de testes, ela concentra-se nos aspectos internos, funcionais, e nos aspectos externos de interface do software. O que é isso, pessoal? Quando a gente vai fazer teste, né, pessoal, a gente pode se preocupar com os aspectos internos, ou seja, com as funcionalidades internas do software, como é o funcionamento interno do programa, ou a gente pode se preocupar nos nossos testes, pessoal, como é a entrada de dados e a saída de dados em termos de interface de usuário. Ok, pessoal? A gente pode fazer esses dois tipos de testes ou realizar ambos. Ok? E essa etapa de testes, né, pessoal? Ela garante que todas as instruções, né, ou ela deve, né, pessoal? Né, essa etapa de testes, ela tem que garantir que todas as instruções tenham sido testadas. Tá? Ou que todas as instruções, que todos os comandos sejam exercitados. Essa palavra é importante, pessoal. Todas as linhas de código têm que ser exercitadas. O que é isso, pessoal? Vocês concordam comigo que muitas vezes no seu programa, no seu código, você tem lá, pessoal, por exemplo, você tem lá um if, você tem uma estrutura condicional. Vocês concordam comigo, pessoal, que dependendo do valor que for testado numa condicional, né, dependendo de se aquele valor for verdadeiro ou falso, concordam comigo, pessoal, que eu posso seguir por um caminho ou por outro no código, pessoal? Concordam comigo? Sim, né, pessoal? Quando eu estou testando um condicional, né, eu posso ter diferentes caminhos a serem seguidos no nosso programa. Então, cabe, pessoal, a tarefa de testes exatamente o quê? Garantir que todos os caminhos possíveis dentro do nosso programa, do nosso código, sejam avaliados, sejam testados. Tudo bem, pessoal? Uma pergunta importante, né, pessoal, que tem que ser respondida pelos testes, né? Será que a entrada definida pelo usuário, né? O usuário digitou uma entrada lá na interface de usuário, né? Será que a entrada definida pelo usuário na interface gráfica, né? Será que a entrada produz os resultados esperados? Deveria, né, pessoal? Concorda comigo? Deveria. Tá? Então, isso também faz parte dos testes. Ok? Outra tarefa aqui, né, pessoal, dos testes. Nós temos que testar valores limítrofes. O que são, pessoal, testar valores limítrofes? É o seguinte. Por exemplo, né, pessoal? Sei lá, por exemplo, você tem um software onde você coleta a idade do usuário final, tá? Vocês sabem, pessoal, que a idade, pessoal, tem que ser feita uma validação nesse campo idade, concorda comigo, pessoal? Sim, né? Então, é tarefa dos testes, pessoal, testar os valores limítrofes, por exemplo, do campo idade. O que é isso, pessoal? Por exemplo, no caso da idade. Na idade, pessoal, eu não posso ter idade negativa, né? Assim como eu não posso ter idade zero, né? Só se for um bebê, né, pessoal, que tem 0 anos ainda, tá? Assim como, né, pessoal, acredito que não deva ter aí ninguém mais velho que, sei lá, maior que 120 anos, né? Apesar que tem, né, pessoal, acho que já teve pessoas que chegaram aí algum lugar do planeta que já chegaram em 126 anos. Mas sei lá, pessoal, você teria que colocar um valor limitante, um valor limítrofe para a idade, por exemplo, sei lá, 140 anos. Acho que nunca ninguém passou de 50, 140 anos em algum lugar do planeta. Tudo bem, pessoal? Então, é papel dos testes, tá? Realizar trabalhos como esses que nós elencamos aqui. Tudo bem, pessoal? Se tiver alguma dúvida, anota no chat aí e depois a gente conversa um pouquinho. Legal, pessoal? E aí, né? A última etapa aqui, pessoal, desse modelo waterfall, desse modelo cascata, né? É a etapa de manutenção. Ok, pessoal? O que é a manutenção? A manutenção, pessoal, geralmente a manutenção é feita, né? Geralmente a manutenção é feita quando o software já foi implantado. Concorda comigo, pessoal? O software já foi implantado no usuário, no cliente, ok? E aí vem a etapa de manutenção do programa, tá? Primeiro item aqui. A manutenção, né, pessoal, ela geralmente é feita quando? Ela é feita a partir de erros que foram encontrados no software, né, pessoal? Foram identificados erros no software e aí vai ser feito um trabalho de manutenção do código, tá? Manutenção, pessoal, também pode ser feita para acrescentar novas funcionalidades, concorda, pessoal? Fazer uma atualização, né? Acrescentar um novo módulo, uma nova funcionalidade e assim por diante, tá? E ainda, pessoal, a manutenção, ela pode ser feita para melhorar o desempenho do software, né, pessoal? Por quê?
Você pode ter um software onde ele, digamos, né, pessoal, ele não está com uma performance legal, tá? E aí poderia ser feita alguma modificação para melhorar a velocidade dele. Tudo bem, pessoal? E assim por diante. Bem, pessoal? Então, isso aí, a manutenção, tá? Que a gente falou agora, é a última etapa desse modelo chamado de waterfall, ou também chamado, pessoal, de modelo cascata. Bem? Legal. Aí, pessoal, vou elencar aqui para vocês algumas características adicionais sobre esse modelo cascata. Algumas características adicionais. Então, vamos lá. Bom, importante salientar, pessoal, que esse modelo cascata, ele é o mais antigo que existe na nossa área. Na área de engenharia de software, tá, pessoal? Ele é o mais antigo e ele é o que foi mais amplamente utilizado. E aí, pessoal? Por que eu falei, pessoal, que ele é o que foi mais amplamente utilizado? Porque hoje em dia, pessoal, o pessoal da área de desenvolvimento está tendendo mais para utilizar as metodologias ágeis. Ok, pessoal? XP, Scrum e assim por diante. Ok? Inclusive, pessoal, nas próximas aulas, tem uma aula específica que nós iremos falar sobre metodologias ágeis. Bem? Legal. Alguns problemas, pessoal, dessa técnica aqui. Alguns problemas. Podemos dizer, pessoal, que projetos reais raramente seguem esse fluxo sequencial que o modelo cascata propõe, né, pessoal? Concorda comigo? Então, se você tem hoje em dia um projeto real no mercado, né, no mercado aí, como um todo, né, ele raramente tem um fluxo sequencial, né, pessoal? Geralmente um projeto real, ele tem idas e voltas, né? Quando vão surgindo novos requisitos do usuário, você vai tendo essas idas e voltas, ok? Então, nos projetos reais, raramente seguem esse fluxo sequencial que o modelo cascata propõe, tá? Que mais, pessoal? Outros problemas. É difícil para o usuário, para o cliente, conseguir declarar e identificar todos os requisitos explicitamente no começo do projeto. Concordam comigo, pessoal, que é difícil? É muito difícil, né, pessoal? O seu cliente, o seu usuário, no começo do processo de desenvolvimento, ele já está com os requisitos todos claros na cabeça dele. É muito difícil, pessoal. Geralmente o usuário, o cliente, ele vai surgindo, né, pessoal? Vão aparecendo novos requisitos ao longo do processo de desenvolvimento, tá? Então, isso aí é um outro problema aí desse modelo cascata, tá? É difícil você inserir esses novos requisitos ao longo do processo, quando ele está rodando, tá? Quando ele já está correndo, tá? E outro problema aqui também, pessoal, desse modelo cascata, né? Podemos dizer que é difícil acomodar e tratar as incertezas que existem no começo de muitos projetos, tá? Então, concordam comigo, pessoal, que isso acontece muito em projetos reais no mercado, né, pessoal? Geralmente no mercado, em projetos reais, existe muito a incerteza, né? Muitas vezes, pessoal, o usuário, o cliente, ele não sabe direito o que ele quer, não é, pessoal? Nem o próprio usuário sabe o que ele quer. E aí, ao longo do processo de desenvolvimento, o usuário, o cliente, ele vai surgindo, né, os novos requisitos. Ok, pessoal? Então, no caso desse modelo cascata, é difícil de lidar com essas incertezas, tá, que existem em muitos projetos reais. Bem, pessoal? Então, são alguns problemas aí desse modelo cascata. No caso, pessoal, esse modelo cascata aqui, o ideal, pessoal, seria você usar o modelo cascata quando você tem um projeto, né, que ele é um projeto onde os requisitos já estão muito bem claros, muito bem definidos, e é um projeto, pessoal, que ele pode demorar 8 meses, um ano e meio, né, pessoal? Ou seja, o modelo cascata, pessoal, é muito aplicável naqueles projetos onde os requisitos estão muito bem claros no começo do processo, né? E também, pessoal, o modelo cascata ele é útil quando nós temos tempo para dedicar para cada uma das etapas. Ok, pessoal? 1 mês fazendo análise, 2 meses fazendo projeto, e assim por diante. Tudo bem? E assim por diante. Ó, mais algumas características aqui, pessoal, sobre esse modelo cascata. Tá? Olha só. O cliente, pessoal, ele deve ter paciência nesse modelo aqui, no modelo cascata. Tá? Por quê? Porque uma versão do software, pessoal, só vai ficar disponível no ponto tardio do cronograma. Só vai ficar disponível lá na frente no cronograma.
tá, pessoal? Então, o cliente, tá, no modelo cascata, ele tem que ter paciência, tá? O que mais? Um erro, pessoal, já na etapa de análise, ele pode ser desastroso no futuro, né, pessoal? Concordam comigo? Então, isso pode acontecer no projeto. Ou seja, você deixa erros, né, pessoal? Você não corrige os erros na etapa de análise, tá? Esses erros se propagam para a etapa de projeto e eles chegam para a etapa de programação. Ou seja, acaba virando uma bola de neve, né, pessoal? Um probleminha que era algo ínfimo, algo pequeno na etapa de análise, pode se transformar num problemaço, num problemão lá na etapa de codificação e testes. Ok, pessoal? E por último aqui, podemos dizer, pessoal, que o modelo cascata, né? O modelo cascata, ele somente é adequado, ele somente é apropriado quando os requisitos são muito bem conhecidos já no começo do processo de desenvolvimento. Ok, pessoal? Então, temos aí essas características importantes do modelo cascata, tá? Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai passar aqui para um próximo modelo, que é chamado de desenvolvimento, pessoal. Vamos ver ele aqui. Ele é chamado de desenvolvimento evolucionário, tá? Vamos verificar as características dele aqui. Bom, o desenvolvimento evolucionário, pessoal, ele trata-se de um desenvolvimento exploratório, tá? Ou seja, pessoal, a gente vai trabalhando, o analista de sistemas vai trabalhando realmente por exploração, por etapas, ok, pessoal? Por evolução, ok, pessoal? O objetivo é exatamente trabalhar com o cliente, com o usuário, e desenvolver ou propor o sistema a partir das especificações iniciais. Então, olha que bacana, pessoal. No caso desse desenvolvimento evolucionário, qual que é a ideia? A ideia é que o analista de sistemas, né, barra programador, trabalhem diretamente em contato com o usuário, diretamente em contato com o cliente em todas as etapas do processo. Bacana, né, pessoal? Bacana. Então, nesse modelo aqui, nós temos a participação mais ativa do cliente, do usuário, em todas as etapas do processo de desenvolvimento. E aí, pessoal? E mais? O desenvolvimento evolucionário baseia-se na ideia de desenvolvimento de uma implementação básica, um protótipo inicial, de uma implementação inicial, né? E aí, esse protótipo inicial, pessoal, essa implementação inicial, né? Ela é exposta, né? O resultado desse protótipo inicial para os clientes vão comentar, vão dar ideias, vão dar sugestões, e aí você vai refinar, pessoal, esse protótipo. Ok, pessoal? E aí vão sendo criadas várias versões, vários protótipos, né, pessoal? Versão 1, versão 1.1, 1.2, versão 2, versão 3, vão sendo criadas, né, pessoal? Várias versões do software, ok? Vários protótipos, e cada uma dessas versões vai sendo melhorada, vai sendo refinada de acordo com as versões anteriores que foram apresentadas. Ok, pessoal? Então, ela é uma técnica, né, pessoal, que nós poderíamos dizer que ela é uma técnica do tipo prototipação. Ok, pessoal? Você vai criando protótipos, esses protótipos vão sendo apresentados para o seu usuário, para o seu cliente final. Seu cliente final vai dando ideias, comentando, dando sugestões de novos requisitos, e os próximos protótipos vão sendo cada vez mais refinados e melhorados conforme as recomendações dos seus clientes. Ok, pessoal? Até o momento que a gente chega numa versão final do nosso software, do nosso produto final. Tudo bem? Depois, pessoal, ainda aqui sobre o desenvolvimento evolucionário, né? Podemos dizer, pessoal, que as atividades de especificação, desenvolvimento, né, e validação, elas são intercaladas. O que é isso, pessoal? Estou querendo dizer aqui para vocês que a parte de análise, a parte de programação e de testes, pessoal, é tudo junto. É tudo intercalado, tá, pessoal? São etapas que ficam muito próximas. Ao invés de separadas, como acontece lá no modelo Waterfall, no modelo cascata. Lembra, pessoal? Lá no modelo cascata, as etapas eram bem distintas, eram bem separadas no modelo cascata. Aqui não, tá? Aqui as etapas, pessoal, de especificação, ou seja, análise, né? Codificação e testes, pessoal, são todas intercaladas, tá? Elas são muito próximas, são muito justas, tá? A gente executa um pouquinho de cada uma dessas etapas, tá? E
Podemos dizer, pessoal, que como essas etapas aqui no desenvolvimento evolucionário, como elas são intercaladas, a gente acaba tendo um rápido feedback, tá? A gente acaba tendo um rápido retorno de informações de uma etapa para outra. Diferentemente do modelo cascata, né, pessoal? Que nós não temos essa característica. Tudo bem? Legal. Aqui embaixo, pessoal, nós colocamos algumas etapas, tá? Aqui do desenvolvimento evolucionário. Algumas etapas. Então, olha só, pessoal, quais são as etapas desse modelo? Primeiro, descrever todos os requisitos iniciais antes de desenvolver o primeiro protótipo. Antes de desenvolver o protótipo inicial. Ok, pessoal? Nós definimos os requisitos básicos, iniciais, e vamos para a etapa de programação, de codificação do primeiro protótipo. Do protótipo inicial. Tudo bem? Próxima etapa, pessoal, qual seria? Vamos trabalhar com o nosso cliente, com o nosso usuário, para explorar melhor os requisitos, trabalhar melhor os nossos requisitos, tá? E aí, pessoal, o desenvolvimento, né, a codificação, ela começa com as partes do sistema já compreendidas, ok? O sistema vai evoluindo, né, pessoal? Ele vai evoluindo, como o próprio nome da técnica está falando, né? É um desenvolvimento evolucionário, tá? Então, o software, pessoal, o protótipo, o desenvolvimento vai evoluindo, tá? Por meio sempre da adição de novos recursos, de novas características propostas pelo cliente e pelo usuário. Perceberam, pessoal? Então, essa técnica aqui, ela já muda bastante se a gente for comparar com o modelo clássico, né? Que é o modelo waterfall ou o modelo cascata, né? Eu acabei não falando, né, pessoal, mas esse primeiro modelo que eu expliquei para vocês, ele pode ser chamado de modelo waterfall, tá? Modelo waterfall, pode ser também chamado de cascata, tá? Ou tem algumas literaturas onde você também encontra com o nome, pessoal, com o nome de modelo clássico, tá? Então, esse primeiro modelo que eu expliquei para vocês tem 3 nomes diferentes que vocês conseguem encontrar na literatura. Tudo bem, pessoal? Então, vocês perceberam que com o desenvolvimento evolucionário, ele já é bem diferente, né? As etapas são bem próximas e a gente tem rápido feedback entre cada uma dessas etapas do processo de desenvolvimento. E nós trabalhamos, né, pessoal, com esse conceito de protótipos, de prototipação, criando vários protótipos e sempre o novo protótipo será melhorado, né, será mais refinado em relação aos protótipos anteriores que foram desenvolvidos. E isso sempre tendo contato, né, pessoal, com o nosso cliente, com o nosso usuário. Tudo bem? Tranquilo? Ó, aqui, pessoal, a gente tem uma figurinha sobre esse desenvolvimento evolucionário, né? Para a gente ter uma ideia. O que a gente tem aqui, pessoal? Vamos lá. A gente tem aqui o apontador, né, pessoal? Provavelmente vocês estão vendo aí o apontador, que eu estou fazendo aí com a caneta, né? Com o laser, tá? Aqui, pessoal, nós temos o que a gente chama de outline description, né, pessoal? Seria um esboço ou uma descrição inicial, né? Ou seja, pessoal, o que seria esse esboço inicial? Ele é um levantamento inicial dos requisitos do sistema. Ok, pessoal? Aqui no meio a gente tem as atividades que a gente chama de atividades concorrentes, tá? Ou seja, pessoal, elas acontecem de maneira intercalada, elas acontecem muito próximo uma das outras, tá? Quais são essas atividades concorrentes, pessoal? Faço a especificação, faço o desenvolvimento, né, ou programação, e aí faço a validação, que é a parte de testes. E perceba, pessoal, que a gente tem as setas, né, pessoal, de ida e de volta. Tudo bem, pessoal? Então, para cada novo protótipo que for produzido, nós temos as idas e voltas nessas atividades concorrentes, que são especificação, desenvolvimento e validação. Tudo bem, pessoal? E aqui no final nós temos os subprodutos, né? Gerados aqui no final do processo. A gente tem uma versão inicial do nosso protótipo, nós geramos as versões intermediárias, tá? E por último, pessoal, nós geramos aqui a versão final, né, pessoal? A versão final, ou seja, a versão acabada e finalizada do nosso produto de software. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Legal. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui. O que nós temos? Bom,
Aí aqui, pessoal, só falando um pouquinho aqui para vocês sobre problemas e aplicações do desenvolvimento evolucionário, né? Então, toda técnica, pessoal, tem problemas e tem dificuldades, tem vantagens e assim por diante. Primeiro, pessoal, problemas sobre o desenvolvimento evolucionário, tá? Problemas. No desenvolvimento evolucionário, pessoal, nós temos a falta de visibilidade sobre o processo como um todo, né? É muito difícil, pessoal, a gente visualizar o processo de desenvolvimento de sistemas como um todo, né? Como se trabalha com esse conceito aí de especificação, codificação e testes, tudo meio que intercalado, fica muito difícil a gente ter uma ideia do todo, tá? Outros problemas, pessoal. O software, pessoal, ele pode ficar pouco estruturado. Ok, pessoal? Como a gente trabalha muito com esse conceito aí de vai e volta com o cliente, com o usuário, como a gente faz a parte de requisitos, né, de especificação de requisitos de uma maneira mais rápida, né, de uma maneira teoricamente mais rápida, mais eficaz, né, o software, ele pode ficar pouco estruturado. Ok? E outro problema que pode acontecer aqui também, né, pessoal, é que são requeridas habilidades especiais do programador. Ok, pessoal? Ou seja, o programador, pessoal, ele tem que trabalhar com linguagens de programação que ele saiba trabalhar com rápida prototipação de software, né, pessoal? Ok? Sei lá, pessoal, até pegando exemplo aí do Microsoft Visual Studio, né? No caso do Microsoft Visual Studio, pessoal, geralmente é uma ferramenta, é uma IDE, onde a gente tem uma grande eficiência, né? O programador tem uma grande eficiência para poder programar, né? O programador vai codificando, os métodos já vão aparecendo automaticamente, né? Então, geralmente, a eficiência de um programador numa ferramenta como o Microsoft Visual Studio, pessoal, é muito boa, né? A eficiência do programador, tá? Então, certamente, o programador vai ter que trabalhar, geralmente, com essas ferramentas mais ágeis de programação, né, pessoal? Ok? Para poder usar esse modelo de processo que é o desenvolvimento evolucionário. Ok? Aplicabilidade, pessoal. Aplicabilidade do desenvolvimento evolucionário. Olha só. Geralmente, pessoal, desenvolvimento evolucionário, ele é usado mais para sistemas pequenos ou médios, tá? Não tanto para sistemas de grande porte, tá? Ou, pessoal, o desenvolvimento evolucionário, ele pode ser usado para partes de grandes sistemas. Ok, pessoal? Eu tenho um sistema grande, um sistema complexo, e eu vou pegar uma parte desse sistema complexo e desenvolver usando o desenvolvimento evolucionário. Ok? Ou também, pessoal, o desenvolvimento evolucionário, ele pode ser usado para sistemas, pessoal, com pouco tempo de vida. O que é isso, pessoal? São sistemas que são criados para uma data particular, para um momento específico. Ou seja, você está criando uma aplicação que vai rodar só num determinado feriado. Você tem uma aplicação que vai rodar só num período especial, no período das Olimpíadas, né, pessoal? Das Olimpíadas que agora vão ser, né, pessoal, em 2021, né? As Olimpíadas não vão ser mais em 2020, tá, pessoal? Então, o desenvolvimento evolucionário também pode ser usado para esses sistemas que têm um tempo de vida curto, tá? Que vão ser usados por pouco tempo, não por muito tempo. Bem, pessoal, então esses aí são alguns dos problemas e também aplicabilidade do desenvolvimento evolucionário. Tudo bem? Tranquilo? E aí aqui, né, pessoal, falando aqui dessa técnica que é a prototipação, né? O que é a prototipação, pessoal? A prototipação é exatamente essa técnica que eu falei agora para vocês, que é o desenvolvimento evolucionário, ok? O desenvolvimento evolucionário também pode ser chamado de prototipação, tá? E aqui, pessoal, a gente tem uma representação gráfica dessa técnica da prototipação, ou também chamada de desenvolvimento evolucionário. Ou seja, pessoal, nós começamos aqui no princípio, né, no início, onde nós fazemos a coleta e refinamento inicial dos requisitos, né, pessoal? Aquele levantamento de requisitos básico inicial. Fazemos um projeto rápido do sistema, podendo usar até uma OML, né, pessoal? Pega um diagrama de casos de uso, ou um diagrama de classes e faz um projeto rápido do sistema, constrói o protótipo, né, programa, faz a programação, avalia, né, pessoal? Faz a avaliação do protótipo, tá? Essa avaliação do protótipo,
ela deve ser feita junto com o cliente, junto com o usuário final. Tudo bem, pessoal? E aí nós fazemos o quê? Os refinamentos, as melhorias no nosso protótipo. Ok, pessoal? A partir dessa etapa do refinamento, nós podemos, pessoal, retornar para o projeto rápido. Ok, pessoal? Novamente lá, retrabalhar o nosso diagrama de classes, por exemplo. Tá? Voltar aqui para um projeto rápido, depois implementar novamente, avaliar com o usuário, refina o protótipo. Tá? Sempre a partir, pessoal, do refinamento do protótipo, a gente pode retomar o ciclo, ficar rodando aqui no ciclo, pessoal, quantas vezes nós quisermos, quantas interações forem necessárias, tudo bem, pessoal? Ou nós podemos finalizar o processo indo para a etapa de engenharia do produto, ok, pessoal? E aí nós finalizamos o nosso desenvolvimento evolucionário. Legal, pessoal? Tranquilo? Pessoal, eu vou só interromper aqui o compartilhamento, tá? Por quê? Eu vou voltar ali, pessoal, para o nosso chat, pessoal, só para saber se o pessoal está acompanhando, tá? Só para saber se o pessoal está com alguma dúvida específica, alguma dúvida pontual, pessoal. Tá? Se alguém quiser fazer um questionamento agora, não sei se teve alguém que ingressou na sala depois, pessoal, ou não. Ok. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, nesse momento? Querem questionar agora que eu dei uma paradinha? Sim ou não, pessoal? Senão também vocês podem guardar, se vocês quiserem, vocês também podem guardar as perguntas para depois. Tudo bem, pessoal? Vocês podem guardar as perguntas lá para o nosso momento de chat. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não? Tranquilo, pessoal? Eu vou colocar aqui no chat. Às vezes o pessoal está sem o áudio. Tranquilo aí, pessoal? Sossegado? Sim? Tudo bem por aí, pessoal? Estão acompanhando? Legal. Tá bom, pessoal. Dei uma paradinha aqui, só para saber se o pessoal está tudo aí acompanhando, tá? Vou retomar o slide, tudo bem, pessoal? Vou retomar aqui o slide e aí a gente vai para o bate-papo no final, lá no chat. Ok? Legal. Beleza, pessoal, vamos lá. Eu vou voltar lá para o nosso slide e dar continuidade. Legal, pessoal? São 8h33, tá, pessoal? São 8h33, vamos lá. Legal. Então, já acabei de falar para vocês, tá, pessoal? Falei para vocês agora sobre esse modelo chamado de modelo evolucionário, né? Também chamado de prototipação. Agora eu vou explicar para vocês um outro modelo, pessoal, que se chama modelo de desenvolvimento formal. Ok? O que é esse modelo aqui, pessoal? Ele é um modelo que é baseado na transformação, tá? Ou na criação de uma especificação matemática, tá? Usando várias representações. Pode usar a teoria dos conjuntos, tá, pessoal? Ou qualquer outra teoria da matemática, tá, pessoal? Então, o que é esse modelo? É exatamente você transformar especificações mais matemáticas, mais formais, mais formalizadas, e transformar essas especificações matemáticas, pessoal, num programa executável, num software. E aí, pessoal? Podemos dizer que essas transformações, né, que acontecem da especificação matemática, tá? Essas transformações que acontecem da especificação matemática para o programa, pessoal, essas transformações, elas preservam a corretude das especificações formais que foram feitas. Ok, pessoal? Em síntese, resumindo, o que é esse modelo de desenvolvimento formal, pessoal? Ele é um modelo muito mais matemático, tá? Ele é um modelo, pessoal, onde a gente usa especificação matemática, por exemplo, teoria dos conjuntos, ou podemos usar lógica de predicados, ok, pessoal? Podemos usar teoria dos conjuntos, lógica de predicados. Usamos essas duas técnicas para fazer uma especificação de sistemas formal, matemática, tá? E depois a gente converte essa especificação matemática para um software, para um programa executável. Tudo bem, pessoal? Olha uma figurinha aqui que representa bem esse modelo de desenvolvimento formal, tá, pessoal? Essa figurinha aqui, ó. Primeiro nós temos, pessoal, a definição, né?
ou levantamento de requisitos, tá? A parte de levantamento e especificação de requisitos. Depois, nós vamos criar, pessoal, a nossa especificação formal, ou seja, vamos criar a nossa especificação matemática, tá? Usando, por exemplo, lógica de predicados, usando teoria dos conjuntos da matemática, ou outra técnica, tá? Depois, pessoal, a gente vai trabalhar na transformação dessa especificação matemática, né? Vamos trabalhar na transformação para software, para o programa, tá? E por último, pessoal, a gente vai trabalhar com a integração, né? Fazer a integração, né, pessoal, desse sistema, a instalação desse sistema aí no cliente, no usuário, e também a parte de testes de software. Bem, pessoal? Ó, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, eu sei que vocês gostam de estudar, pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de notações, tá? Trouxe para vocês aqui alguns exemplos de notações que podem ser usadas para trabalhar com esse modelo de desenvolvimento formal, tá? Mas já vou adiantando para vocês, pessoal, que se você quiser trabalhar com esse modelo de desenvolvimento formal, você tem que gostar mais de matemática, ok, pessoal? Porque ele é muito mais formalizado, ele é muito mais formal, ele é muito mais matemático, tá? Então, vou dar exemplos para vocês, pessoal, de duas notações, tá? Vou dar exemplos para vocês de duas notações que podem ser usadas para trabalhar com esse modelo de desenvolvimento formal. Primeira notação, pessoal, que eu encontrei, que eu busquei para vocês, é essa notação Z, tá, pessoal? Essa notação Z, ela foi criada em Oxford, né, uma grande universidade norte-americana, tá? E ela é baseada, pessoal, em teoria dos conjuntos, né? Ou seja, teoria dos conjuntos que vem da matemática. E também, pessoal, essa notação Z também é baseada em lógica de predicados, tá? Ou seja, são coisas que provavelmente vocês já viram ou virão na matéria de lógica matemática, na matéria de lógica computacional. Ok, pessoal? Então, a notação Z é baseada em teoria dos conjuntos da matemática e também baseada em teoria de lógica de predicados, que vem da disciplina de lógica computacional, tá? Se alguém tiver interesse, pessoal, se alguém gostar, quiser ir atrás, tá? Essa notação Z, ela pode ser usada junto com a ferramenta CZT, tá, pessoal? É uma ferramenta que vocês podem baixar, tá? Ela está disponível lá no portal sourceforge.net. Acho que muitos de vocês devem conhecer esse portal, tá, pessoal? Vocês podem baixar o CZT lá no sourceforge.net. E essa ferramenta CZT, pessoal, ela trabalha em cima da notação Z. Ok, pessoal? E o legal é que essa ferramenta CZT, pessoal, ela pode ser integrada com a IDE Eclipse, né, pessoal? Com a IDE Eclipse. E na IDE Eclipse, vocês sabem que dá para trabalhar com várias linguagens de programação, né, pessoal? Dá para trabalhar com Java, provavelmente com C, C++, acredito que até com Python, né, pessoal? Então dá para fazer integração aí com diferentes linguagens de programação. Ok? Ah, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, né, a resolução aqui da imagem não ficou tão bacana, mas é só para vocês terem uma ideia, pessoal, de como é essa ferramenta CZT que trabalha com essa notação, né, pessoal, com essa notação Z que eu expliquei agora para vocês, né? Percebam, pessoal, que é bem matemática, perceberam? Ó, pessoal, ela usa os operadores da matemática, né? Para todo, existe, operador e, ou da lógica matemática, o NOT, né, pessoal? A equivalência, né, pessoal? Tudo bem? Você tem aqui uma série de operadores, né, pessoal? Então, percebam que essa notação Z, ela é extremamente matemática, tá? Ela é extremamente formal. E a partir dessa formalização, dessa especificação matemática, tá? É possível converter essa especificação matemática para se chegar num software. Bem, pessoal? Para se chegar num programa de computador. Ó, tem um outro exemplo de notação, pessoal, que eu trouxe para vocês aqui também, que ela é chamada de notação B, né? Eu já falei da notação Z, agora tem a notação B, né, pessoal? O que é essa notação B? Essa notação B, pessoal, ela é uma notação que ela é voltada, né? Ela foi criada, ela foi projetada para fazer especificação de sistemas, tá? E ela usa, pessoal, um conceito que depois eu vou falar mais para vocês. Ela faz uso de um conceito chamado de máquina de estados, tá? O que é máquina de estados, pessoal? Posso até adiantar aqui um pouquinho para vocês.
Uma máquina de estados, pessoal, ela é digamos assim, ela é um modelo, né, pessoal? Falando a grosso modo. É como se ela fosse um modelo, é como se ela fosse um diagrama, ok, pessoal? Onde, por exemplo, eu posso modelar todos os estados possíveis de uma determinada entidade. Por exemplo, pessoal, vocês concordam comigo que o livro da biblioteca, ele pode assumir vários estados, pessoal? Concordam comigo? Sim. O livro da biblioteca, pessoal, ele pode estar emprestado, reservado, né? Ele pode estar em processo de compra, ele pode estar em processo de catalogação, né? O livro pode estar deteriorado, o livro pode estar reservado para outro usuário, ok, pessoal? Então, tem uma entidade livro, tá? E eu posso modelar todos os estados possíveis dessa entidade livro da biblioteca. Outro exemplo, pessoal, cliente. O cliente pode estar ok, o cliente pode estar devendo, pode estar inadimplente, pode estar, sei lá, pessoal, pode estar, né? Enfim, a gente pode ter vários níveis, vários estados de um cliente no sistema bancário. E assim por diante. Ok, pessoal? Então, isso, a grosso modo, é quando a gente fala aí de um sistema do tipo máquina de estados. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de algumas ferramentas que trabalham com a notação B. Tá? Tem o Atelier B, o B4 Free e o Pro B. Ok, pessoal? Eu trouxe o link aqui das 3 ferramentas para vocês, para quem depois tiver interesse em baixar, trabalhar um pouquinho e ver como funciona. Bem, pessoal, então são 3 ferramentas que trabalham com essa notação B, que faz uso, né, pessoal, desse conceito de máquina de estados para fazer exatamente essa especificação formal que é exigido pelo modelo de desenvolvimento formal que nós estamos descrevendo agora. Ok, pessoal? Aqui também, pessoal, essa figurinha aqui, a resolução dela não ficou tão bacana, mas ela é mais para vocês terem uma ideia, pessoal, que essa aqui é uma tela, é uma telinha daquela ferramenta Atelier B, tá? Que trabalha com aquela notação B que eu acabei de explicar para vocês. Bem, pessoal? Continuando. Depois, pessoal, o que nós temos? Olha só. Falando um pouquinho aqui sobre os problemas e sobre a aplicabilidade do desenvolvimento formal. Ok? Vamos lá, pessoal. Problemas. Vamos lá, pessoal, do desenvolvimento formal. Problemas. São necessárias habilidades especiais e treinamento para aplicar essa técnica. Ou seja, pessoal, como o desenvolvimento formal ele é muito matemático, ele é muito mais formal, formalizado, usa a teoria dos conjuntos, usa a lógica de predicados, né, pessoal? Usa a máquina de estados. Então, para usar o desenvolvimento formal, você tem que ter habilidades especiais para usar essa técnica. Tá? Que mais, pessoal? Existe dificuldade para formalizar especificamente alguns aspectos do sistema, por exemplo, interface com o usuário. O que é isso, pessoal? Se você quer fazer a parte de projeto de interfaces, tá? E você quer usar essa técnica de desenvolvimento formal, vai ser difícil para você. Tudo bem, pessoal? Então, se você quiser trabalhar com a parte de especificação de, por exemplo, interface com o usuário, é difícil você fazer isso com o desenvolvimento formal. Ok? São alguns problemas. Aplicabilidade, pessoal. Qual seria a aplicabilidade dessa técnica? Né? Bom, desenvolvimento formal, pessoal, geralmente não é para todo e qualquer sistema que a gente usa, tá, pessoal? Até já vou falando para vocês. Não fiquem assustados, não fiquem preocupados, né? Que alguém poderia até me perguntar depois no chat, né? Mas, professor, eu vou ter que fazer isso aí? Não, pessoal, pelo amor de Deus. Né? Qual que é a aplicabilidade dentro de uma técnica como esse tipo, pessoal? O desenvolvimento formal. Você usa, pessoal, o desenvolvimento formal quando você tem sistemas mais complexos, sistemas mais críticos. Tá, pessoal? Especialmente aqueles sistemas em que uma versão segura deve ser desenvolvida, uma versão segura que não trave, que não dá problema, antes que o sistema rode propriamente dito. Tá? E que isso, pessoal? No caso do desenvolvimento formal, você tem que desenvolver uma versão, um protótipo que já rode, que já funcione perfeitamente, sem erros, né, pessoal? Livre 100% de erros antes de você fazer a implantação no seu usuário, no seu cliente. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, olha aqui, pessoal, sistema de uma usina nuclear. Será que você vai poder, pessoal, instalar um sistema que está rodando 80%?
Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? O sistema já tem que estar rodando 100% sem nenhum bug, sem nenhuma falha, tá? Sei lá, pessoal, um software de controle de tráfego aéreo, né? Um sistema que gerencia uma grande usina hidrelétrica, tá? Concordem comigo, pessoal? Todos esses sistemas, né, são sistemas que, quando eles estão sendo implantados, eles já têm que estar 100% livre de erros, de falhas, não é, pessoal? Você não pode instalar um sistema, ó, ele só está rodando 80%, ele tem uns bugs que ainda tem que ser corrigidos, pelo amor de Deus. Se você instalar um sistema assim numa usina nuclear, pode explodir tudo e tudo ir para o ar. Não é, pessoal? Entenderam a característica, então, a aplicabilidade do desenvolvimento formal? Então, uma versão do software já tem que estar rodando 100%, sem bugs, sem falhas, antes que o sistema seja implantado propriamente dito no cliente, no usuário. Tudo bem, pessoal? Então, isso aí é a principal aplicabilidade dessa técnica que é chamada de desenvolvimento formal. Tudo bem? Continuando, pessoal, o que nós temos? Tá tudo bem aí, pessoal? Tranquilinho aí? O pessoal tá me acompanhando? Deixa eu só ver se não tem nenhuma mensagem aqui, pessoal, às vezes do representante da turma de vocês, né? Que às vezes avisa que caiu a conexão. Eu tô falando aqui e ninguém tá ouvindo, né, pessoal? Pode acontecer, né, pessoal? Eu tenho contato com alguns aí da sala, tá? Se tiver algum problema técnico, tá, pessoal? Me mandem uma mensagem no Zap que eu tento verificar. Mas ninguém mandou recado aqui para mim, então deve estar ok, tá? Depois, pessoal, continuando. Falando sobre processos de interação, tá? Agora eu vou até o final, tá, pessoal? Vou até o final e depois a gente para conversar um pouquinho. Falando agora sobre processos de interação. Que isso? Os requisitos do sistema, pessoal, sempre evoluem e sempre mudam ao longo do projeto. Isso é fato, né, pessoal? Isso é fato. Os requisitos sempre evoluem, os requisitos sempre mudam ao longo do processo de desenvolvimento, não é? Então, o nosso processo de interação, né, o nosso processo de desenvolvimento, né, podemos dizer, né, pessoal, que o processo de interação dos estágios, das etapas anteriores ao projeto, deve ser retrabalhado e virar parte do processo. Ou seja, pessoal, o que ele está falando aqui, pessoal? Ele está falando que, como os requisitos do sistema, pessoal, sempre mudam, ou sempre podem mudar ao longo do processo de desenvolvimento de sistemas, né, a gente pode afirmar o quê, pessoal? Pode afirmar que todas as etapas do processo de desenvolvimento, elas podem e devem ser retrabalhadas. Ok, pessoal? Por exemplo, eu tenho, retomando quando eu falei sobre a prototipação, né? O desenvolvimento evolucionário, onde eu tenho lá especificação, codificação e testes. Eles são todos intercalados, essas etapas. Todos próximos uns aos outros. Ok, pessoal? Legal. Dentro desses processos de interação, pessoal, nós temos duas abordagens que nós podemos falar agora. A gente tem o desenvolvimento incremental, que eu vou falar agora para vocês, e temos o desenvolvimento espiral. Tudo bem, pessoal? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essas duas técnicas. Primeiro, pessoal, o desenvolvimento incremental. O que é o desenvolvimento incremental, pessoal? É o seguinte: ao invés de entregarmos o sistema uma única vez, né? Ao invés de entregarmos o software, pessoal, só no final do processo de desenvolvimento, né? O desenvolvimento e a entrega são particionados em incrementos, tá? Inclusive, nós podemos chamar isso, pessoal, de sprints. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, pessoal. É muito usado em metodologias como XP, Scrum, né? A gente trabalha exatamente com o conceito, pessoal, de várias entregas, tá? A gente trabalha com o conceito de várias entregas, de vários incrementos, que nós chamamos exatamente de sprints, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, olha só. Ao invés, pessoal, de entregarmos o sistema uma única vez, somente no final do processo de desenvolvimento, o desenvolvimento e a entrega podem ser particionados, divididos em várias etapas, em vários incrementos, ou em vários sprints, tá? Onde, pessoal, cada um desses sprints, cada um desses incrementos, vai fornecer partes das funcionalidades requeridas do sistema. Bem, pessoal, o que é isso? O que é isso? Cada um dos sprints que forem desenvolvidos, né, pessoal? Cada um dos protótipos, né, pessoal?
vai ter parte das funcionalidades requeridas do sistema como um todo. Tudo bem? O que mais? Aqui embaixo. Os requisitos, pessoal, os requisitos dos nossos usuários são dispostos hierarquicamente e os requisitos de prioridades mais altas são inclusos nas primeiras entregas. O que é isso, pessoal? Digamos que eu tenho lá uma lista de vários requisitos de usuários que têm que ser desenvolvidos, que têm que ser entregues. Tá? Esses requisitos, pessoal, têm que ser organizados de forma hierárquica. Né? Tem que ser organizados hierarquicamente. Por quê, pessoal? Certamente aquelas prioridades ou aqueles requisitos que são mais importantes, eles têm que ser desenvolvidos primeiro. Né? Eles têm que ser entregues nos primeiros incrementos. Tudo bem, pessoal? Tem que ser entregues nos primeiros sprints, tá? Então, exatamente eu coloquei, apareceu ali até um logotipo, né, pessoal, aqui nessa página, sobre prioridades, né? O que é isso, pessoal? É exatamente isso que eu falei agora. Nós temos todos os requisitos organizados hierarquicamente e aqueles requisitos de prioridades mais altas têm que ser entregues primeiro, nos primeiros incrementos ou nos primeiros sprints. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ó, aqui nós temos, pessoal, algumas vantagens desse desenvolvimento incremental, tá? Olha só. Nós devemos entregar, pessoal, algum tipo de valor ou resultado ao cliente a cada incremento. Tudo bem, pessoal? Então, a cada incremento, a cada sprint, a gente tem que entregar um resultado a mais para o nosso cliente. Tudo bem? Então, as funcionalidades do software tendem a ser avaliadas mais cedo. Com certeza, pessoal, concordam comigo? Concordam comigo? Se eu vou entregando vários incrementos, um por vez, e a cada novo incremento eu introduzo novas funcionalidades, certamente essas funcionalidades elas vão ser testadas, elas vão ser avaliadas muito mais cedo. Né, pessoal? Eu não vou deixar para testar essas funcionalidades só no final do processo. Tá? Então, a etapa de testes, pessoal, ela é adiantada. Bem? O que mais? Segundo item, pessoal. Os primeiros incrementos, tá? Os primeiros incrementos funcionam como um protótipo inicial, com certeza, para ajudar a esclarecer os requisitos para os próximos incrementos. Com certeza, pessoal. Com certeza. O protótipo inicial, o primeiro protótipo que for desenvolvido, né, ele vai ser usado para esclarecimento dos próximos protótipos, dos próximos requisitos que serão implementados. Ok? O que mais, pessoal? Terceiro item. Baixe o risco do projeto falhar completamente. Olha só, isso é legal, pessoal. Isso é importante. Por quê? Se você, pessoal, adianta, né? Se você realiza antes a etapa de testes, né? Se você realiza os testes nos seus incrementos antes, certamente, pessoal, você tem um risco baixo do projeto estourar, explodir completamente no final do processo, né? Tudo bem, pessoal? Porque você já foi fazendo os testes gradativamente. Então, você tem um risco muito baixo, pessoal, do projeto falhar como um todo, tá? E por último, pessoal, quarto item, né? As tarefas de mais alta prioridade, né? Ou os requisitos, digamos assim, né, pessoal? Os requisitos de mais alta prioridade tendem a receber mais testes, pois conforme eu falei no slide anterior, né, pessoal? Os requisitos são dispostos hierarquicamente e aqueles de prioridade mais alta são incluídos nas primeiras entregas, nos primeiros incrementos. Concordam comigo, pessoal? Então, como aqueles requisitos mais importantes, eles já foram introduzidos nas primeiras entregas, nos primeiros incrementos, certamente esses requisitos mais importantes, eles serão testados, eles serão avaliados, pessoal, várias vezes, N vezes, ok? Porque nós temos vários incrementos, ou, digamos assim, né, pessoal, várias entregas, vários deliverables, tá? Ou que nós chamamos de sprints. Tudo bem, pessoal? Continuando. Aí, falando um pouquinho aqui, pessoal, sobre o XP, tá? Não vou falar muito sobre ele, pessoal, a gente vai falar mais sobre essa técnica nas próximas aulas, ok? Mas o que é o XP, pessoal? XP é o Extreme Programming, tá? XP, pessoal, é uma abordagem de desenvolvimento baseada no desenvolvimento e entrega de pequenos incrementos, tá? De funcionalidades, que é o que nós chamamos de sprints.
Ou seja, pessoal, concordem comigo que o XP ele é muito parecido aqui com o desenvolvimento incremental que eu acabei de explicar para vocês, né, pessoal? Muito parecido com o desenvolvimento incremental, tá? O XP, pessoal, ele funciona com melhorias contínuas no código. O código está sempre sendo ajustado, sempre sendo melhorado, tá? E sempre com envolvimento do usuário, tá, pessoal? O usuário participa ativamente do processo, tá? Participação do usuário, interagindo com o time de desenvolvimento, tá? E importante, pessoal, no caso do XP, a programação ela é feita por pares, né? Por equipes aí, um grupo de pessoas, né? Um programando e outra pessoa orientando, dando as ideias e assim por diante, tá? É importante esse conceito aí de programação em pares, que é usado na metodologia XP. Bem, pessoal? Vamos lá, tá quase acabando, pessoal, para a gente fazer o nosso bate-papo aí. Tá quase acabando, tá finalizando. E aí, a última técnica, né, pessoal, que eu vou explicar para vocês é o desenvolvimento chamado de desenvolvimento em espiral, tá? Nessa técnica, pessoal, o processo é representado como uma espiral, tá? Ao invés de uma sequência de etapas, tá? Cada volta no espiral, pessoal, representa uma fase no processo de desenvolvimento, tá? Não existem, pessoal, fases fixas e pré-definidas. Não existem. Como, por exemplo, especificação ao projeto. Tá? As voltas no espiral, pessoal, são escolhidas dependendo do que é necessário, do que é requisitado, dependendo da necessidade, ok? Dependendo da necessidade demandada pelo projeto em questão. Tá? E por último, pessoal, o último item aqui, os riscos de problemas sempre são avaliados e resolvidos durante o processo. Ou seja, pessoal, o desenvolvimento em espiral, ele tem uma característica bem importante, que é exatamente essa aí, que são os riscos, que é exatamente a etapa de avaliação de riscos. O que é isso, pessoal? A cada rotação, tudo bem, pessoal? A cada nova rotação que nós fazemos na espiral, nós temos que fazer uma avaliação de riscos. O que é essa avaliação de riscos, pessoal? A gente tem que avaliar tudo que foi feito, tudo que já foi desenvolvido, programado, especificado, tá? Fazer uma análise, pessoal, de recursos, recursos financeiros, recursos de hardware, recursos de mão de obra, né, pessoal? Mão de obra na área de TI, tá? Fazer uma avaliação de riscos, pessoal, de tudo que a gente tem nas mãos, e então decidir se é conveniente, né, pessoal? Continuar o processo de desenvolvimento ou não, ou se é mais conveniente parar e entregar, né, pessoal, da forma que foi desenvolvido, digamos assim. Tá? E aí, por último aqui, pessoal, nós temos aqui um desenho, né, uma representação gráfica, só para vocês terem uma ideia de como funciona esse modelo em espiral. Tá, pessoal? Modelo espiral, pessoal, começa com planejamento. Tudo bem, pessoal? Aqui no planejamento nós fazemos a coleta inicial de requisitos, ok? Análise de riscos, né, pessoal? Essa é a segunda etapa, análise dos riscos, tá? A etapa de análise de riscos, pessoal, é importante, porque ele é o momento onde nós juntamos, pessoal, tudo que foi feito até agora no projeto, tá? E verificamos se realmente é conveniente continuar o desenvolvimento. Depois, pessoal, nós temos aqui a etapa que é chamada de etapa de engenharia, tá? O que é a etapa de engenharia, pessoal? A etapa de engenharia envolve programação. Envolve programação, a codificação e o desenvolvimento. E por último, pessoal, nós temos a avaliação junto ao usuário, a avaliação junto ao cliente. Tá ok, pessoal? E aí a ideia, pessoal, é que a gente fique rodando nessa espiral N vezes, tudo bem, pessoal? Várias vezes, até que a gente chegue aqui no momento, pessoal, onde nós façamos a avaliação junto ao cliente, o cliente conclua, né, pessoal? O cliente conclua que a versão do produto que foi desenvolvida está adequada e nós encerramos o processo. Ok, pessoal? Outra possibilidade também de encerrar o processo é quando a gente faz a análise dos riscos e a gente percebe, né, pessoal, que chegou o momento de entregar a versão do produto que foi concebida, que foi desenvolvida até o momento. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sossegado? Pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou aqui interromper o compartilhamento. Ok? Interrompi aqui, pessoal, o nosso compartilhamento. Vou retornar, pessoal, lá para a tela do Genit, tá?
E eu vou também encerrar a gravação, tá, pessoal?